telespectadores da TV Gazeta. Eu sou Walter Araújo, esse é mais um quadro Frequência. Nós estamos no nosso 8º episódio e hoje teremos um estreante, o Matheus, professor de yoga. Teremos também uma visita ao mirante do Parque das Mangabeiras e, claro, muita informação com Simone Monção e Laís com o quadro Consciência Metafísica. Vamos lá! Olá pessoal! E aqui estamos no Mirante das Mangabeiras, um local que nos convida a parar, respirar, sentir. Curte conosco aí essa paisagem. Situado na Serra do Curral, de frente para Belo Horizonte, nos oferece uma das mais impressionantes vistas da capital. Montanhas, colinas, toda uma paisagem da grande capital mineira. Do alto é como se abrisse espaço para o silêncio, para o sentir, para observar. O Mirante das Mangabeiras não é só um ponto turístico, é um convite à expansão da consciência em plena cidade. Então, você já entrou no templo maçônico? Pois vem comigo então. Serei seu guia junto com o mestre maçom Luiz Gomes, num bate-papo descontraído e cheio de significado e esclarecimento sobre a ordem maçônica universal, sobre como essa ordem influencia na nossa vida. Aqui é Simone Monção, de estar na rede da Rede TV, da Escola de Magia Sete Magos. Eu estou aqui com o Luiz Gomes, né? Para a gente falar um pouco sobre a maçonaria, né? E as pessoas entenderem o que é a maçonaria e que ela não é uma religião. O Luiz vai explanar um pouco sobre isso para a gente, para poder vocês terem um pouco de conhecimento. Muito obrigado pelo convite, Simone. É um prazer conversar com você que está nos assistindo. Meu nome é Luiz Gomes, eu sou editor, né, da editora Vex Editorial, e eu fui secretário de Educação do Grande Oriente do Brasil. Sou maçom e atuo na área da pesquisa maçônica e também da divulgação científica aplicada aí à maçonaria e à ciência da religião. E aí, vamos falar um pouco sobre a maçonaria, sobre o que é a maçonaria. A gente que mexe com magia divina, algumas pessoas que tem no Instagram, eles confundem um pouco, acham que meu marido, um dos fundadores do Sete Magos, ser maçom há 17 anos, 18 anos, né? Eles acham que a gente mistura as coisas por causa que eles não compreendem o que é a maçonaria. Eu queria que você pudesse explicar um pouco, né, o que pode ser falado da maçonaria, que igual a magia divina também tem seus segredos, né? O que pode ser explicado para as pessoas entenderem e compreender o que é a maçonaria. Perfeito. A maçonaria, na verdade, o que hoje a gente considera como segredo, são os modos de reconhecimento dos membros, mas os propósitos e as práticas do movimento, das organizações que nós chamamos de maçonaria regular, elas são conhecidas por todas as pessoas através dos séculos, né? E esse objetivo é muito simples: tornar a humanidade mais feliz, mais perfeita,
através da transformação das pessoas. Através da transformação e do aprimoramento, do autoaperfeiçoamento de cada maçom e da sua família, a maçonaria busca que a humanidade seja feliz. E por esse objetivo ser tão amplo, ser um objetivo que a gente acredita que pode ser aplicado a qualquer sociedade, a qualquer povo e a qualquer pessoa, a maçonaria é aberta para pessoas de todas as religiões. Ela não é um movimento religioso, ela é um movimento social. Ela tem ensinamentos que não são, no sentido religioso, espirituais, né? Apesar de ter uma estética espiritualizada, esses ensinamentos são morais, são filosóficos, são éticos, né? Estão preocupados com a vida do ser humano em relação aos outros seres humanos. E aí, por causa disso, a gente precisa ser bastante claro, bastante enfático para dizer que a maçonaria não é um movimento religioso. E há maçons que são, aqui no Brasil, por exemplo, na sua grande maioria cristãos, católicos e evangélicos, por conta dessa tradição do país. Mas há maçons das religiões de matrizes africanas, há maçons islâmicos, há maçons judeus e espalhados pelo mundo inteiro há maçons em todas as confissões religiosas. É um engano pensar que, de alguma forma, a maçonaria é um movimento religioso, né? Muitas vezes isso é perpetrado pelas pessoas que são contra a maçonaria, como uma espécie de propaganda. Propaganda negativa. Negativa, para poder gerar preconceito nas pessoas. Quando, na verdade, nós estamos cercados por maçons aí na nossa vida diária, né? Fazendo todos os tipos de profissões, são pessoas muito importantes da nossa sociedade. É igual você, barbudo, né? Que aí a pessoa pensa assim, nossa, o maçom tem que ser alinhado. Não, e aí você todo barbudo e você é um usa o brinco. É isso. E aí eu queria que a gente pudesse esclarecer um pouco para as pessoas que vêm para a magia divina, que vê que a magia divina como é uma energia, que a gente trabalha com energia, e o que a gente quer é equilibrar o ser humano também com ética, com moral, fazer que a magia divina só faz o positivo e que não tem que ter preconceito, né? Igual as pessoas têm preconceito com as religiões. Se as pessoas têm preconceito com a magia divina, como eu falo magia, fala, ai, nossa. Existe historicamente uma associação negativa com a palavra magia, né? Sim. Às vezes as pessoas mais simples pensam na ideia do bruxo como alguém que faz coisas perigosas, que faz o mal para as pessoas, quando na verdade a gente tem atos de magia popular o tempo todo. Quando você usa um colar que os seus pais te deram a vida toda, quando você coloca uma planta na porta de casa para afastar energias ruins, sim, tudo isso é magia, né? É uma magia simples, intuída, sem estudo, mas é magia. A diferença é que numa arte como o sistema que vocês praticam na magia de ver é que tem uma técnica, né? Um ensino, um desenvolvimento para poder reproduzir as fórmulas e para atingir objetivos, sim, não é verdade? E aí nesse sentido é um sistema. Sim. Então a gente agora com isso, eu espero que as pessoas consigam ter compreendido o que é a magia divina, o que é a maçonaria, para poder dividir as casinhas, né? E eu agradeço, Luiz, pela sua presença, claro, foi um prazer, uma honra, né? E aí depois você também, vou deixar seu Instagram, porque você tem um livro, né? E aí para poder as pessoas que quiserem entrar em contato com você e tirar as dúvidas. Perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade e a gente se encontra. Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e vamos para mais um mergulho no Consciência Metafísica. Eu assisti um filme uma vez em que o protagonista tinha chegado ao fundo do poço. Ele perdeu tudo: o emprego, a namorada, estava sem dinheiro, sem direção, sem propósito. Era um escritor, mas não conseguia escrever. Então, ele encontra um amigo que lhe oferece uma pílula, uma substância que tornava a pessoa extremamente inteligente. Quando ele tomou a pílula, ele acessou todo o potencial da própria mente. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele limpou e organizou a própria casa. Isso mesmo, ele fez uma faxina. Quando eu vi essa cena, eu pensei,
que mensagem poderosa se encontra nessa cena. Quem criou esse roteiro sabe muito bem como a vida funciona. A vida só flui na ordem. Se a sua mente e suas emoções estão um caos, tudo na sua vida seguirá o mesmo padrão. A organização da sua casa é um reflexo da sua organização interior. Tem gente que vive na bagunça, gosta de tudo solto, relaxado, de qualquer jeito. E quanto mais relaxado fica, mais vai criando confusão, barulho, problema. E com isso, a pessoa vai desperdiçando energia de vida, que é tão importante. Já viu casa de acumulador? Se a pessoa guarda tudo, imagina o que ela faz com os sentimentos e as emoções. O caos do ambiente reflete o caos da mente. O que você precisa saber é que o universo busca por ordem. Tudo precisa de ordem. Sem organizar o que está desordenado dentro de você, a vida não flui, não se ajeita, não caminha com equilíbrio. A paz depende de se conquistar o equilíbrio. E o equilíbrio depende de você conquistar ordem. Já sentiu a satisfação que dá quando você pega algo que está sujo e limpa? Pegar uma coisa desorganizada e ir ajeitando, tudo certinho, tudo no lugar? E quando você vê, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Esse povo bagunçado que você vê por aí também tem bagunça na cabeça, bagunça nas emoções. Organizar a vida é organizar as coisas, os objetos, os trabalhos, os horários para cada coisa. Tudo tem lugar certo, tudo tem hora. Mas essa organização deve ser feita com uma certa folga, sem obsessão, sem rigidez, sem controle excessivo, com capricho, mas com leveza. Entenda que para você fluir com equilíbrio na vida, você precisa de ordem, não de perfeição. Pegou uma coisa na gaveta? Fecha. Abre, usa e fecha. É preciso aprender isso porque com a vida interior é a mesma coisa. Você começa uma coisa e antes de ir para outra, termina aquela. Encerra as coisas do passado para começar algo novo. Não deixe o ressentimento daquilo que não deu certo continuar com essa gaveta aberta aí dentro de você. O que passou, passou. O que acabou, acabou. Não deu certo, não deu. Bola para frente. Vamos começar de novo. Mas vamos fechar a gaveta primeiro para poder abrir outra. Tem que estar bem resolvido internamente. Não dá para começar um novo ciclo com toda essa energia acumulada aí dentro. Crescendo, desordenada, o novo precisa de espaço. Curar é liberar espaço. Não se trata de consertar nada. Se trata de tirar o que não funciona, o que está pesando e colocar algo novo, mas alinhado com quem você é e com o que você quer. O excesso de histórias mal resolvidas, de apego ao que acabou, de insistência em sustentar estruturas internas que machucam, tudo isso forma um barulho interno tão alto que você não escuta seu espírito, que é a sua fonte de sabedoria interna. Você acredita que está perdido, sem direção, desconectado, mas na verdade está apenas sobrecarregado com toda essa energia caótica aí dentro. Organize sua casa interna. A ordem é a ponte entre você e seu espírito. Quando tudo se alinha, o caminho se mostra e a vida flui. Nos vemos semana que vem. Até lá! Quer se aprofundar ainda mais no universo da metafísica e transformar sua vida? Acesse minhas redes sociais no Instagram e YouTube. Namaskar! Eu sou Matheus Rocha, do arroba o Teus Yoga. Hoje eu quero conversar com você sobre yoga terapia. Walter, obrigado pelo convite. Galera, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa que eu vou conduzir com vocês. Meu arroba tá aqui, o Teus Yoga, para a gente conversar um pouquinho mais com profundidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre yoga terapia. É uma linha do yoga, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, mas é uma linha que trabalha com os nossos corpos sutis
e chega no nosso corpo físico. Para isso tem uma palavrinha-chave que faz a conexão, a costura entre todas essas questões que a gente está falando aqui, que é justamente a psicossomática. A leitura dos nossos pensamentos e emoções quando manifestam no corpo físico. Sim, o yoga terapia, ele é um processo terapêutico para nos auxiliar a sair de frequências vibracionais que muitas vezes nos levam a adoecimentos, a mudanças de padrões e também ajuda a sair de mentalidades. Olha que incrível e como isso pode ser forte para o nosso processo de autoconhecimento e de transmutação, de elevação, o que o pessoal do yoga costuma dizer, iluminação, da expansão da consciência. Então vamos por partes. Aqui nós vamos falar dos nossos corpos. O corpo físico é um corpo que é um corpo transitório, mas é um corpo que nos fala, que nos revela muito. Os outros também, claro, mas esse corpo físico, ele é de extrema importância, porque de uma espinhazinha no seu corpo a situações muito mais complexas como essas enraizadas em órgãos, como por exemplo, pedra nos rins, até situações um pouco mais complexas como doenças profundas. Isso tudo é linguagem do corpo, é a forma como seu corpo encontra para ser visto. Muitas vezes emoções que podem ser facilmente percebidas, né, didaticamente por essa região aqui que é o quarto chakra, né? Anahata Chakra, o chakra cardíaco. Os pensamentos que são também facilmente percebidos por esse chakra, que é o sexto chakra, Ajna Chakra, chakra da mente. Esses dois chakras, eles são didaticamente percebidos dessa forma, emoção e pensamento, e quando eles então não estão sendo percebidos, eles encontram uma forma de serem materializados, cocriados. Sim, as mesmas técnicas que a gente usa para cocriação, nós utilizamos também para somatização. No entanto, ninguém quer somatizar uma dor de barriga, ou uma queda capilar, ou uma espinha, não é verdade? Mas o nosso corpo encontra de forma muito inteligente uma maneira sutil de dizer: Mateus, para um pouquinho aí. Olha, você está com a mente extremamente acelerada. Ou você está. Vamos falar da labirintite? Você está controlando demais uma situação que não é controlável. Como que você vai dizer que fulana, fulano, alguém precisa de te amar? Não é assim que funciona, né? Ou, por favor, me ame. Não é assim. O sentimento, ele é algo natural e espontâneo. Quando eu controlo, eu posso entrar numa situação complicada aqui e acaba somatizando na labirintite, nessa inflamação que acontece aqui no labirinto, enfim, uma série de situações para o seu corpo físico te dizer o que o campo emocional já disse e o mental já disse. Só que a gente às vezes não consegue ouvir. Os nossos corpos sutis, eles estão o tempo inteiro em comunicação, assim como o corpo físico e também o espiritual. Não estou falando do espiritual, mas ele também manifesta muito. Inclusive, seria uma forma de dizer, explicar o porquê de, às vezes, uma criança nascer com uma situação somática. Pô, o menino nasceu agora, tem 3 meses. Como ele já está com uma situação física? Porque isso traz de energias do campo espiritual. Ou também tem uma outra linha da psicossomática, uma leitura que fala: as crianças, elas manifestam as energias dos nossos pais, dos pais. Então a somatização é uma leitura que o nosso corpo faz, é uma leitura que o nosso corpo oferece para que a gente então compreenda as frequências do campo emocional, do campo mental, vou chamar aqui também do campo espiritual. O nosso corpo, ele então revela, ele fala, ele manifesta. E como que o yoga terapia trabalha tudo isso? Porque do que adianta eu saber que a labirintite está acontecendo aqui? E aí, o que que eu faço? Como nós estamos trabalhando no campo das frequências, das energias, das emoções, dos pensamentos, de mentalidades, é aí que o meu corpo começa a então
trabalhar. O yoga terapia tem técnicas e eu especificamente utilizo ainda outras, porque eu utilizo o Reiki, eu utilizo a PNL, reprogramação mental, utilizo as técnicas do próprio yoga em si, como as respirações, as meditações. Isso tudo vai nos auxiliar a então mudar uma frequência do nosso corpo. Como que a gente muda a frequência do nosso corpo? Imagine então que a gente está falando do controle, uma pessoa que está controlando uma situação. Quando eu então percebo que existe essa situação do controle, eu vou entrar em outra frequência de onda que não seja do controle, que é aquela coisa rígida de que precisa de ser. Eu começo a entrar na espontaneidade, na leveza. E isso tudo está conectado a um movimento, a uma respiração, a uma técnica. E também podemos levar para a reprogramação mental, porque às vezes isso é uma resposta de uma história da minha vida. Assim como os fatores homeopáticos, né? Eu não tomo ali as minhas gotinhas para mudar um campo na minha vida. Exatamente assim como funciona o yoga terapia. É um processo lento e gradual para a mudança de uma mentalidade, de um pensamento, de uma emoção, de um padrão, que pode ser inclusive sistêmico. Então, esse processo é um processo profundo e muito interessante, muito forte para as nossas vidas. Por isso, a forma como eu conduzo essas práticas são justamente quando a gente começa na expansão da consciência, compreendendo a leitura de uma questão física somática no seu corpo. E podem ser várias situações. E as leituras, elas acontecem então para nos revelar, para nos mostrar onde está, o que não está e como eu posso, porque eu posso estar no excesso ou posso estar na falta. Exemplo, quarto chakra, já que eu falei dele. O meu quarto chakra, ele não vibra na frequência das emoções, nas emoções espontâneas. Eu posso estar vivendo um movimento de escassez, como também do excesso. Então, esses movimentos vão me ajudar a equilibrar, a chegar no ponto. Equilibrou. Quando eu equilibro os chakras, muito no popular dito alinhando os chakras, que a energia vai fluir e caminhar por esses centros de força. É um processo intenso, é um processo forte e muito poderoso. O yoga terapia, ele pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive é uma das técnicas, é uma das linhas do yoga que mais está aberto às pessoas, porque você pode fazer as técnicas do yoga terapia por respirações, por movimentos que são os asanas e por várias outras técnicas. Então, vem comigo, eu vou falar mais sobre isso para vocês. Hoje foi só uma introdução, então Namaskar, eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Walter, é com você. Namaskar. Então vamos falar agora sobre padrões negativos que influenciam no dinheiro. Vamos lá, agora nós vamos falar especificamente sobre elas. Preparem-se. Vamos lá. A relação entre dinheiro e emoções é profunda e multifacetada, influenciando em nossas decisões financeiras, bem-estar emocional, bem-estar na qualidade de vida e maneira significativa, e influencia nossos padrões. É a mesma coisa, quando fala que está sem dinheiro, parece que a pessoa está amputada, né? Compreender essa conexão é essencial para transformar a energia com o dinheiro e alcançar uma vida financeiramente estável e emocionalmente equilibrada. A primeira é dinheiro como reflexo emocional. Esse é o primeiro ponto. É o espelho interno. O dinheiro muitas vezes reflete o nosso estado mental e emocional interno. Se nos sentimos seguros, podemos tender a acumular mais dinheiro excessivamente como uma forma de compensação. E por outro lado, se nos sentimos confiantes e abundantes, estamos mais inclinados a usar o dinheiro de maneira que nos traz alegria e satisfação. Agora, entender as crenças e padrões associados, muitas vezes elas são formadas na infância,
onde influenciam os padrões de comportamento, ou não há dinheiro suficiente, só pode comprar pessoas que foram criadas com famílias muito grandes, né? Muitas vezes eles têm que trazer para a pessoa aquela energia de vida, assim, de estar sempre parecendo que vai faltar alguma coisa. As emoções negativas, como medo, ansiedade, o medo de perder dinheiro ou de não ter o suficiente, pode levar a decisões financeiras precipitadas ou excessivamente conservadoras, limitando o potencial de crescimento. Culpa e vergonha, a gente sente culpa, né? Sentimento de culpa por ganhar dinheiro ou de ter, ou vergonha por não ter o sucesso financeiro, podem acabar sabotando, e esse sentimento nos leva a gastar de forma imprudente ou evitar de tomar decisões financeiras importantes. O estresse, né? O estresse financeiro geralmente causa esse estresse da gente, que pode afetar negativamente a saúde mental, além das nossas relações, principalmente a mental, que afeta no físico, né? O gerenciamento disso, ele é importante a gente observar no momento em que ocorrer. Você trate de observar, fica na posição do observador. Como fazer para poder mudar isso? Você comece a anotar no dia que sentir, principalmente se tiver num dia ali, se der um mês para fazer isso, chama jornada, o journaling. Você vai anotar todos os dias esses padrões e gerar frases curativas para isso, ou se gastou, não conseguiu se segurar, foi lá e gastou demais, traz a frase: olha, eu me perdoo, agora eu me observo, como fazer de uma forma consciente a partir de agora. E dentro disso, nós vamos observando e vai abrindo a oportunidade de cura. Outros padrões que podem afetar é comportamento de autossabotagem, onde muitas vezes as pessoas adotam um comportamento de autossabotagem na finança devido às emoções negativas. Por exemplo, gastar impulsivamente para lidar com o estresse ou evitar a gestão financeira por medo do fracasso. Por muito tempo eu só anotava no mês que eu iria... sabia que eu ia gastar, mas eu nem olhava a conta. Mas a surpresa vai continuar lá, né? Então, perder esse medo da organização. Repare para você ver, o medo de se organizar. Aí atrás tem grande parte das crenças. Se for esse o problema, não conseguir anotar as coisas, olhar o que está ocorrendo, tem algo ali a ser trabalhado e transmutado. Os padrões de poupança e gasto, o brasileiro geralmente não é ensinado a guardar, né? As emoções que influenciam também nos padrões de poupança e gasto é alguém que associa dinheiro com segurança, que pode poupar excessivamente, enquanto o outro que vê o dinheiro como fonte de prazer e gastar imprudentemente. O dinheiro como extensão da nossa identidade, que é como se ligasse a autoestima e valor pessoal a ter ou não ter, que a percepção do dinheiro está frequentemente ligada à nossa autoestima e senso de valor pessoal. Sentir-se financeiramente estável pode melhorar nossa autoimagem, enquanto problemas financeiros podem causar uma diminuição da autoestima. O status social, o dinheiro pode ser visto como um símbolo de status social. Emoções ligadas a essa busca de ter que provar alguma coisa para alguém pode levar a comportamento arriscado ou a busca incessante por mais dinheiro em detrimento de bem-estar emocional, de saúde física, relações.
a influência da sociedade, né? Expectativas que as pessoas têm. A cultura e a sociedade moldam nossas crenças e emoções sobre o dinheiro. As expectativas sobre sucesso, riqueza, podem acabar causando uma familiar, né? Pode acabar causando uma pressão emocional e frequentemente mudar as nossas decisões sobre como usar esse dinheiro. As normas culturais, as diferentes culturas têm diferentes perspectivas sobre dinheiro, economia, prosperidade. Compreender como que essa cultura influencia ajuda a desvendar também esses padrões e comportamentos ligados ao financeiro. O dinheiro e as relações interpessoais, que é onde as questões financeiras são uma das principais causas de conflito em relacionamentos, amizade, amoroso, grupos. Emoções como ressentimento, inveja, podem surgir se um parceiro ganha mais do que o outro ou se há desacordo sobre a gestão. Nos atendimentos aqui eu vejo muito a mulher que ganha mais que o homem. Acaba gerando, eu já tenho vários casos onde o homem entra em disputa com a mulher, ainda por ter sido criado por um padrão machista, onde a mulher pode ter só X, né? Então isso na sociedade brasileira é bem comum, né? Homens e mulheres em relação a valores financeiros fazendo o mesmo trabalho ou equiparando a mulher dentro de casa, o homem trabalhando, enfim, tem que se trazer o equilíbrio nisso e observar esses padrões e clarificar e traçar um objetivo de meta de resolução. Alinhamento de valores. Ter uma abordagem alinhada em relação ao dinheiro pode fortalecer relacionamentos. Discussões abertas e honestas sobre finanças, objetivos em comum, podem criar um entendimento e uma colaboração mais profunda entre os parceiros. A inteligência emocional sobre o dinheiro, regulação emocional, empatia, comunicação, práticas de transformação, tudo isso vai auxiliar nesse processo de entendimento desses padrões. Então, afinal, o que são os padrões negativos? São comportamentos repetitivos, pensamentos, crenças que têm impacto adverso em nossa vida, especialmente quando se trata entre emoções e finanças. Esses padrões podem se manifestar de diversas maneiras e são frequentemente enraizados em experiências passadas, condicionamentos sociais, traumas emocionais e crenças limitantes. Os padrões negativos, eles são ciclos de comportamento ou pensamento repetitivos que têm um efeito prejudicial em nossa existência. Eles afetam várias áreas da vida, como finanças, relacionamentos, saúde, bem-estar. E no contexto financeiro e emocional, os padrões negativos frequentemente resultam em decisões prejudiciais, sentimento de escassez, ansiedade financeira e autossabotagem. Então, enumerando os efeitos que podem causar. Experiências passadas de infância, onde na infância que tem um impacto significativo em todas as nossas crenças e o que recebemos dos nossos pais sobre eles. Os traumas financeiros, experiências traumáticas relacionadas a dinheiro, falência, perdas significativas, dificuldades financeiras persistentes podem criar medo e crenças que moldam as decisões enquanto adultos. As normas sociais, culturais, que o dinheiro pode influenciar em atitudes que estão ligadas ao sucesso e à realização, estado de segurança, como ter um carro, um bom casamento, religião, e tudo ligado muito ali a esta questão do ter ou não ter. A comparação social, esse aí é pesado. Um tem, outro não tem. Entre irmãos, por exemplo, pode trazer uma sensação de inadequação
e às vezes tentar alcançar um padrão que não é para aquele momento. Então, saber qual é o padrão que está no momento e que você quer atingir, traçar, e ok, você dá passos conscientes para isso. Fora disso, pode levar a prejuízo. As crenças ligado à pessoalidade, que é alto valor e merecimento, podem impactar onde permitimos ou não ter o sucesso. Hábitos, comportamentos financeiros aprendidos, repetidos ao longo do tempo, podem se tornar negativos, como gastos, enfim, sobre isso nós já falamos, mas aqui é uma fala mesmo voltada a qual é o padrão negativo. Reações automáticas, que é resposta ao estresse, que em momentos de estresse ou incerteza financeira podemos recorrer a padrões automáticos de comportamento que podem não ser saudáveis ou produtivos, como evitar lidar com as finanças ou buscar conforto momentâneo em compras excessivas, alimentos excessivos. O impacto desses padrões negativos na nossa vida é estagnação financeira, impedindo progresso e metas devido a comportamento autolimitante, estresse financeiro agravando devido a decisões impulsivas ou evasivas de não resolver, deixa para depois, que vem aí da procrastinação, gera desgaste dentro dos relacionamentos e o emocional se compromete, que é onde, quando junta toda essa tríade do mal, é onde impacta a pessoa e provavelmente pode começar a afetar o sono e, enfim, a energia da existência mesmo, enquanto sono, alimentação, corpo, hormônios, e depois acaba tendo que tomar algum remédio. Transformando os padrões negativos. Identificação, autorreflexão, educação e aprendizado e mudança gradual, tá? Experiências de vidas passadas também influenciam, mas aqui a gente está falando mais de uma coisa mais prática. À medida que você for fazendo as questões da autoapometria, os decretos de prosperidade, de crescimento, isso vai trazendo a clareza, porque aqui você ouviu uma coisa, introspectar isso dentro do seu ser para que isso se transforme é uma outra coisa. Então, mas primeiro a sementinha tem que estar plantada. Então agora vamos lá, vamos falar do como receber o dinheiro. Essa energia da recepção do dinheiro é como a gente aceita a vida. Então pode estar intimamente ligada a como nós recebemos a vida dos nossos pais. Tem até uma frase curativa que está lá dentro de um dos vídeos dos 20 autoatendimentos de constelação, que é a questão de meu pai e minha mãe, eu recebo a vida pelo mesmo preço que custou a vocês, e agora eu tomo com todas as forças e uso essa energia em minha vida. Então essa energia é para liberar de qualquer sensação de culpa ou de peso de como a vida chegou até vocês e o quanto isso custou aos nossos pais. Isso é responsabilidade dos nossos pais, não é nossa. Então o impacto, o receber o dinheiro, está intimamente ligado à autoestima e autovalorização. O impacto é baixa autoestima, autovalorização, que podem levar a dificuldades em pedir um aumento de salário, negociar salário melhor, buscar oportunidades financeiras vantajosas, como isso foi impactado. E o resultado pode trazer uma estagnação salarial, falta de reconhecimento financeiro pelo trabalho, ser reconhecido só por ser bonzinho, pessoas que foram criadas ali, olha, você tem que ser bonzinho para não atrapalhar. Aí essa pessoa cresce calada, doando mais dentro das relações
e aí perde dinheiro doando coisas para as pessoas, e aí depois vai falar, não, é porque ainda está ligado intimamente à aprovação de pai e mãe. Então, enquanto nos colocar nesse processo de não, eu mereço isso, eu fiz o meu trabalho, eu posso receber por ele. E na comunicação clara, por exemplo, eu atendo, eu sou autônomo, eu falo com a pessoa o preço da minha sessão, é esse o preço. Já tive que devolver, eu devolvi, porque eu também não estou nesse trauma e drama de, meu Deus, olha o que a pessoa fez, ela me desvalorizou, porque aí na hora que a pessoa também reclama, que a gente vê como que está o gatilho da gente de entendimento, se a gente está bem, se a gente está querendo a aprovação, não. A gente não tem que buscar a aprovação de ninguém, porque senão aí ele está intimamente ligado ao processo interno de como eu me aceito, e quando alguém fala algo que me invalida emocionalmente ou meu profissional, ele não está me atacando pessoalmente, ele está falando do trabalho, pode não ter gostado, desde que a comunicação tenha sido clara, eu não tenho problema em devolver o dinheiro. Mas já aconteceu umas 3 vezes, assim, que eu me lembro assim agora, nos últimos anos. Mas a pessoa falou, ok, tome, é dela, não é meu, né? Pode ter a ver com uma pessoa que só quer receber, porque tem gente que só quer receber, então ela acha que as pessoas estão em dívida com ela, e na hora de pagar é uma dor que a pessoa coloca toda a energia de escassez dela, como se todo o trabalho das pessoas fosse ruim. Mas imagina, no final de atendimento, o trabalho já foi prestado. E aí o trabalho já foi prestado, ela acha que como qualquer outro, porque como uma pessoa age com você, ela age com tudo na vida dela. Então eu sempre observo assim, eu falo, olha, ela pode ter, ela cobra das pessoas, ela não gosta de pagar. Essas pessoas, elas não gostam, elas têm uma dificuldade em pagar e reconhecer o valor dos outros, né? Aí tem uma maldade envolvida por trás, mas com certeza veio de pai e mãe. Então a gente sempre entende que uma pessoa já nasce emaranhada. Então o medo e a autossabotagem também podem influenciar. O medo do sucesso, de ser percebido como ganancioso, medo de falhar, podem levar a comportamentos de autossabotagem, como não seguir em frente com projetos lucrativos ou não aproveitar oportunidades de investimento. Isso aí é muito comum. O medo das pessoas pensarem ruim, né? Ter vergonha de ter o dinheiro. O que eles vão pensar de mim se eu tiver? Aí a pessoa vai lá, ganha uma promoção no trabalho, não sobe, né? Essa pessoa se limita à capacidade de receber dinheiro devido a decisões evitativas ou prejudiciais baseadas no medo. A pessoa está com medo de ser feliz. Na constelação dessas pessoas eu sempre falo, pode assumir aí o risco de ser feliz, não tem problema não. O problema de aceitação do dinheiro, que está ligado a merecimento, quando está ligado a pessoa achar que ela não aceita, pode resultar em autossabotagem, onde a pessoa inconscientemente evita ou diminui oportunidades de renda. Outra coisa, manter o dinheiro, comportamento de gastos e padrões de consumo. Os padrões de gasto impulsivo ou excessivo podem resultar em dificuldades em manter o dinheiro acumulado, que mesmo que haja períodos de ganho financeiro, a falta de controle, que também pode estar ligado a essa memória dos pais, pode levar a dificuldades em manter economias ou investimentos. A real é, toda a sensação de dívida emocional, quando ele entra, que se for um padrão, perder o dinheiro, essa pessoa está tentando pagar esse buraco interno, que está baseado em uma dívida que alguém colocou em algum momento, como crença. A falta do planejamento, que eu percebo que a maioria das pessoas não tem, hoje eu tenho um pouco mais, que é a procrastinação em relação ao planejamento financeiro ou a evasão de lidar com questões
pessoas que não gostam de discutir, de impor o ponto de vista. Não é que você vai brigar, mas a gente resolve coisas falando. Então, pessoas que não gostam de resolver, geralmente elas procrastinam, tem algo para poder resolver e aí ela vai jogando de lado, ou seja, vai empurrando a dívida, vai empurrando o problema e na hora de resolver tá um montante, joga isso para o dinheiro, que é a mesma coisa, que pode levar a uma gestão inadequada, resulta em desperdício de oportunidade de investimento, falta de acumulação de patrimônio e dificuldades em manter fundo de emergência. Mentalidade de escassez, como se sempre fosse faltar alguma coisa. A mentalidade de escassez é onde se acredita que nunca há dinheiro suficiente e pode levar a decisões que não favorecem a manutenção desses recursos. Isso pode resultar em um ciclo de falta, mesmo quando o dinheiro é recebido, é rapidamente gasto devido a um sentimento constante de não ter o suficiente. O medo de multiplicar, aí agora o multiplicar, então já falamos, receber, manter, multiplicar. O medo de investir o dinheiro é o medo de perder ou de não compreender o mercado, pode resultar em hesitação em investir ou diversificar o dinheiro. Isso limita a capacidade de multiplicar ao longo do tempo, perdendo oportunidade de crescimento financeiro e acumulação de patrimônio. A acumulação que eu digo aqui é essa energia mesmo, da prosperidade, pegar energia de vida, trabalhar, ser bem remunerado, se valorizar. É normal o crescimento, é normal as pessoas, até porque está intimamente ligado à ideia de ter ou não ter filhos. Não é que a pessoa é obrigada a ter filhos, mas quando a pessoa fala eu não quero ter filhos, ela está falando eu não preciso ter nada porque eu não quero deixar nada para ninguém. Então, atenção a isso, tá? Eu não tenho filhos, mas isso já deu em constelação e por isso que eu estou falando. Depois que eu fiz esta constelação, aí apareceu, consegui comprar um pedacinho de terra, estou pagando, mas está indo, estão multiplicando, o dinheiro está indo, ele não está indo só embora, não está indo só para aluguel, para alimentação, trabalho, porque se a gente fica numa sensação de prisão eterna e indomável, o ser humano fica triste e entrega, né? Então tem que ter uma noção de multiplicação, expansão. A não compreensão sobre finanças pessoais e investimento pode resultar em escolhas financeiras arriscadas ou conservadoras demais. Resulta em resultados financeiros que não são tão bons e que dificultam a manutenção e o aumento do dinheiro, né, e investimento eficaz. Ou seja, numa questão prática, vou abrir uma loja, aí não fica só no sonho. Não, eu vou abrir a loja, aluguei o espaço e deixa para planejar depois que alugo o espaço. Já fiz isso horrores. Hoje em dia eu estou mais comedido, mas não deixa para resolver na hora que começar, não. Já coloca tudo na ponta do papel, que uma reforma que você acha que vai ficar 2.000 fica 10 e por aí vai. Padrões de autossabotagem em sucesso financeiro, que está intimamente ligado à autossabotagem emocional, que nós já falamos, mas agora que mais especificamente é onde a pessoa não se permite alcançar o sucesso financeiro devido a crenças internas negativas. Impede a expansão financeira, cocriação de sonhos, que está intimamente ligado a como eu me dou com os meus sonhos e meu potencial de vida. Isso mantém a pessoa presa em um ciclo de limitação. Então, está ligado à autoestima, medo de sucesso, crenças limitantes, manter, mentalidade de escassez, procrastinação,
a falta da educação financeira propriamente dita, e ali agora trabalhar bem essa energia do medo, né? Olhar o medo, ele serve como manutenção de vida, mas ele não é o senhor da vida. A culpa o sentimento de arrependimento ou autocondenação por gastos considerados desnecessários ou extravagantes pode resultar em restrições financeiras. Esse sentimento de culpa aqui, na verdade, ele está intimamente ligado a processos internos. Culpa paralisa, gera autoflagelo, como se fosse corrigir alguma coisa, e isso acaba gerando um processo vicioso de como nós nos damos com o dinheiro, porque aí o processo da culpa e gera, e aquilo que você compra gera mais culpa, porque materializa, e só Jesus sabe onde que vai parar. Ansiedade pode levar a insônia, problema de saúde, preocupação crônica, estresse ligado a finanças. Então é desassociar essa energia do prazer e do movimento da vida do dinheiro e como ele se movimenta. Porque a vida, ela simplesmente passa. A ansiedade na constelação é a pressa pela morte. Então, simplesmente viva. Claro que a ansiedade se gerar, né? Porque tem aqui também ansiedade em relação ao futuro, na parte financeira em geral, e ansiedade por dívidas. Ou seja, a pressa pela morte é quando fala assim: eu quero que tudo pare para eu não ter mais que ganhar dinheiro, para eu não ter que gastar. Isso é basicamente a morte, né? Então essa questão de identificar como essa emoção está relacionada ao financeiro, a gastos, a essas estruturas, elas também trazem curas internas de entendimento que você não está sendo julgado, né? Que se tirar o trabalho hoje, o financeiro, porque depois a pessoa adoece, o corpo paralisa, afasta do trabalho, e aí é onde a pessoa vai alcançar essa consciência, depois que já está sem saúde, depois que já está num processo delicado para lidar com essa estrutura de como lidar com essas questões. Então é muito importante lidar com essa energia da ansiedade como energia de fluidez da vida. Aí, se for necessário ir ao médico, ok, mas conseguir conter isso, olhar para frente, entender que a gente cresce, nasce, desenvolve, envelhece, morre, é parte do processo de amadurecimento, não é? E a identificação e transformação, a autoconsciência, educar esta parte, levar uma visão a essa parte, que pode, essa parte da gente não querer olhar para o que tem que ser resolvido, pode estar intimamente ligada a uma criança interior revoltada, né? Então, o processo para recuperação e alinhamento disso é o reconhecimento das emoções negativas. Então, reserve alguns momentos, né? É a prática da observação consciente. Reserve alguns momentos regulares para você se observar sem julgamentos, especialmente em situações financeiras desafiadoras. Dedique alguns minutos, veja o dinheiro na sua frente e veja quais são os pensamentos, sentimentos e emoções que vêm através disso. Segundo, reconhecer, identificar gatilhos emocionais. Quais são as situações específicas que desencadeiam emoções negativas em relação ao dinheiro? Manter um diário financeiro sobre isso e vá assim, anotando as situações que causam ansiedade, culpa, medo, pesos, né? Dívidas, enfim. E um mapeamento de padrões comportamentais ligados a isso, tá? Transformar essas emoções negativas, trazendo energia de autocompaixão
do que você está conseguindo fazer, uma reestruturação cognitiva sobre isso, do tipo das frases, vai ter um e-bookzinho aqui que vocês podem baixar, que tem 200 frases positivas em relação ao dinheiro e 200 frases negativas, para você identificar, ajudar a identificar esse padrão cognitivo que está fazendo você lidar com o dinheiro. Trazer técnicas de relaxamento para o seu dia a dia em relação a isso, quando você pensa, porque se tiver baseado, tem uma situação, explodiu uma situação que você não estava esperando. Se entrar nesses sentimentos, as decisões vão ser baseadas nas decisões de sempre e os resultados os mesmos de sempre. Então, planejamento estratégico para esta área, tá bom? Meditação, diálogo interno positivo, grupo de apoio ou terapia ajuda a transformar essas emoções, a consciência, a adaptação e apoio social, que é dividir as experiências positivas e negativas, estar aberto a novas abordagens e praticar regularmente essa energia das emoções. Está sempre ali uma vez na semana fazendo esse trabalho para ver como que está essa relação, para que a gente não se torne escravo desse, enfim, do trabalho como um todo, porque o trabalho sempre vai ter. A saúde também tem que estar junto. Então esse equilíbrio como um todo, que é o equilíbrio da vida no aqui e agora. Então, esse foi nesses 2 vídeos sobre o financeiro, para poder identificar, é um bate-papo mesmo, mas trazendo insights, observações, para que possa ir curando, liberando, e aí use as técnicas que estão aqui, todas elas você pode direcionar. É um exercício mesmo, esses autoatendimentos é para dar você insights do que você pode fazer. Terão vídeos aqui de puxada de energia, da prosperidade, transformação, de cura dessas partes que está intimamente ligada ao nosso corpo e o espírito na carne. Então a ideia é essa reconstrução do ser, é esse ressignificado mesmo espiritual. Nós, enquanto espíritos na matéria, experiência de aprendizado, evolução e crescimento. Um abraço, pessoal. E é onde ele vai lançar esse programa também, Frequência, é isso? Frequência. Eu estou falando desse querido Walter Araújo, maravilhoso. Eu quero saber o que é um terapeuta